Então, nesse dia, eu já fui pro culto, depois de muita discussão dentro de casa, com a roupa do baile. Meu Senhor. Então, pensa na roupa. Eu fui pro culto com a roupa do baile. Santo Porque Deus. eu dizia assim, quando o culto acabar, eu vou pro baile. Seja bem-vindo ao Eu Penso. Se inscreva e compartilhe. Ajude outras vidas a serem abençoadas também. Quem é a Camila Barros? Filha da Luciane do Zanoni. Tô brincando. Não, é fato, né? Eu acho que é isso aí que o pessoal vê. É um ser humano que não sabe fingir costume, né? E alguém alcançada pelo Evangelho, que é prova da graça de Deus, do favor de Deus, né? Eu costumo dizer que se Deus fez o que fez na minha vida, Ele faz o que Ele quiser realmente na vida de qualquer um. A Camila é uma menina que... Foi uma menina, né? que nasceu num lar muito, muito simples, vem de uma família muito humilde. A gente era bem pobre, né? Eu gosto sempre de separar essas palavras, porque elas não significam a mesma coisa, né? É verdade. Nem todo mundo que é humilde é pobre, nem todo mundo que é pobre é humilde. E na nossa casa a gente era um pouquinho de tudo, nesse aspecto. E minha mãe conheceu o Senhor primeiro, e depois ela obrigou a gente a conhecer o Senhor, né? Não teve muito esse negócio de... Não foi por livre, espontânea o pessoal vontade, não. conhece. Não, eu lembro que uma das poucas palavras que ela gravou logo no início, depois de passar a frequentar a igreja, era: não é por força e nem por violência. Depois que ela começou a frequentar, ela obrigava a gente a ir, porque eu já era adolescente, minha irmã também. Uhum. E a gente não queria ir, porque a gente veio desse mundão e tal, e no período da adolescência, então, né? E aí eu me lembro que eu não captava, não prestava atenção em quase nada, porque eu só pensava na hora de acabar para poder ir embora, para sair daquela situação, né? E aí eu me lembro que um dia o pastor estava pregando algo e ele falou isso: não é por força nem por violência. Mano, eu garrei aquilo e eu falei: quando minha mãe obrigar agora a gente ir, eu vou usar a Bíblia contra ela. Tipo assim, praticamente um satanás na tentação era eu, né? Meu Senhor! Usando a Bíblia contra... E aí, na hora que ela falou: vamos embora arrumar para ir para a igreja, eu falei: mãe, o pastor disse, está na Bíblia, não é por força e nem por violência. Ela falou: ainda não cheguei nessa parte da Bíblia, não. Você vai, porque aqui em casa quem manda sou eu. Então era mais ou menos assim, né? Uau! E aí a gente conheceu ao Senhor. No início realmente foi por disciplina, porque a gente realmente não sabia muito o que queria da vida. Era adolescente você sabe como é que é, né? Uhum. E a minha mãe instruiu a gente no caminho que devia andar, mesmo quando esse caminho parecia ser muito tarde. Depois que eu entendi que Jesus realmente é o caminho, a verdade e a vida, eu aprendi que nunca é tarde para entrar no caminho. E aí ela instruiu a gente, e aí eu comecei a seguir ao Senhor, e ali eu me apaixonei pelo Senhor, né? Uau! Me Como que foi esse processo seu de conversão? Então, quem já conhece o meu testemunho vai até ser um pouco repetitivo, mas é porque foi como aconteceu, né? Como eu disse, minha mãe foi primeiro e ela impelia a gente ir, a gente não queria, mas ela impelia com disciplina, autoridade dentro de casa. Não há nada que possa contra a intercessão, né? Poder da intercessão. Eu me lembro, ao falar disso, da Cananeia, Mateus capítulo 15, verso 21 em diante, que dizia para Jesus, mesmo quando ele não lhe respondia palavra alguma, ela dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E é interessante porque ela não dizia: tem misericórdia da minha filha. Ela dizia: tem misericórdia de mim. Então eu creio que tanto eu quanto minhas irmãs, o Senhor alcançou mediante a intercessão da minha mãe. Disciplina de um lado e intercessão do outro. Eu creio que no fundo ela também não dizia apenas: tem misericórdia delas, mas o clamor dela era: tem misericórdia de mim, né? Para que a minha casa te sirva. E aí num belo dia, num culto, e esse culto, ele caía num dia que era o mesmo dia que ia ter um evento especial na praça onde tinha o baile que eu frequentava. Então, nesse dia, eu já fui pro culto, depois de muita discussão dentro de casa, com a roupa do baile. Meu Senhor! Então, pensa na roupa. Eu fui pro culto com a roupa do baile. Santo porque Deus. eu dizia assim: quando o culto acabar, eu vou pro baile. Porque o caminho de volta para casa passava bem na praça onde ficava o baile. Baile esse, lugar esse que muitas vezes minha mãe foi lá e a gente via lá na ponta da quadra e a gente já dava a volta, porque não tinha esse negócio não, ela pegava a gente onde a gente estivesse. E aí eu fui com essa roupa depois de muita discussão, fui depois, então ela não me viu, eu falei que ia e fui, mas fui com a roupa do baile. E aí cheguei e sentei no último banco da igreja, para tentar não chamar muita atenção, e pensando, depois que o culto acabar, eu vou direto pro baile, já olhando pro relógio, assistindo o culto e olhando pro relógio. Esse culto que não acaba, eu tenho que ir pro baile, né, e tal. E
foi um culto assim, lembrando que, apesar de hoje, né, ter muito envolvimento, né, ser conhecida como uma pregadora pentecostal, eu entreguei minha vida para Cristo numa igreja extremamente tradicional, que é a primeira igreja batista da Posse, que está lá até hoje. Uau. E era bem tradicional mesmo, aquele culto assim, aquela liturgia bem tradicional, e o Senhor realmente presente. E o pastor pregou uma mensagem esse dia que me confrontou naquilo que eu sempre dizia que não ia por causa dessa vida que eu gostava, né, de dançar e tal. E aí, toda vez na hora do convite eu não ia, porque eu dizia assim, eu não posso ficar lá e ficar cá. Então, assim, eu dizia assim, no dia que eu me consertar, eu vou. No dia que eu me consertar, eu vou. E eu achava que eu tinha, porque realmente o estilo que eu vestia, o tipo de vida que eu levava, não combinava com aquele ambiente. Então, eu pensava, não é correto isso. E eu falei, não dá. Mas nesse dia, à medida que eu dizia assim, não dá para ir do jeito que eu tô, o pastor pregando, ele dizia assim, porque Jesus disse, vem como você está, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, né, oprimidos e tal, e eu vos aliviarei. E naquele dia eu fui tocada profundamente, porque eu amava o Senhor, Lu. Eu ficava a pelar e pecar, mas eu amava o Senhor. Então hoje o Senhor tem me permitido há alguns anos, e eu me emociono ao falar isso, porque Ele tem me permitido ganhar muitas almas no reino de Deus. E uma das coisas que eu falo na hora que eu estou convidando essas pessoas, independente de como elas estão vivendo ou vestidas, não importa nada disso. Nesse contexto, na hora que eu estou convidando ali, eu me lembro de como eu estava. Para quem sabe, já sabe como eu estava. Para quem não sabe, eu estava de bermudinha, barriga de fora. Não era uma roupa nem própria para ir para a igreja, né? Mas era o afã de sair logo dali. Só que apesar disso, eu amava o Senhor, eu sentia a presença de Deus de verdade, eu chorava. Então, nessa hora, quando eu estou fazendo o convite, realmente eu faço as pessoas entenderem o que só Deus, através da sua palavra, me fez entender na época que eu aceitei o convite de entregar minha vida para o Senhor. Porque as pessoas diziam assim, a impressão que você tem quando você entra numa igreja, que é um ambiente religioso, com pessoas que têm uma vida de renúncia e uma vida modesta. Hoje, então, quando eu convido as pessoas a entregarem suas vidas a Cristo, eu percebo que eu tenho que fazer elas entenderem que elas não têm que se consertar para vir, mas elas têm que vir como elas estão de fato. Porque Jesus disse algo, e é verdade quando Ele disse, sem mim nada podeis fazer. É Ele que faz realmente essa obra. E às vezes até por vaidade, você acha assim, eu não sou religioso, eu não ligo para isso, mas às vezes tem uma vaidade dentro de você que você diz assim, não, se for para ser crente eu não quero ser igual fulano. Como se você já fosse melhor do que ele na posição que você tá, dizendo assim, eu tenho que ser melhor, eu quero ser mais santo, quando eu consertar tudo, quando eu deixar de fazer isso ou fazer aquilo. E no final você não consegue consertar, e não é porque você não quer, mas é porque verdadeiramente sem a ajuda do Espírito Santo, né? Você não consegue fazer. Então, assim, Ele que me ajudou, e hoje eu me emociono quando eu falo sobre isso, porque vai te ajudar, né? Nunca mais eu fui a mesma pessoa desde aquele dia. Uau. Não mudei da noite pro dia, não é mágica, né? Uhum. Evangelho não é pílula para felicidade, e o processo de conversão, ele não é geralmente imediato. A sua decisão é imediata, sua salvação é imediata, eu creio, mas é um processo, né, de entendimento de quem é o Senhor, de prosseguir em conhecê-lo, né? E assim foi indo.